Capítulo 10 do livro Aventuras no Profético. Subtítulo: Redes para a Colheita, com James W. Gould. Um milagre inesperado ocorreu após a morte e ressurreição de Jesus, quando ele se manifestou a vários de seus discípulos. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes ele: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram à terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. João 21, do 1 ao 11. Precisamos do mesmo milagre hoje. Precisamos que Yeshua, Jesus, o Messias ressuscitado, se manifeste outra vez àqueles de nós que somos seus discípulos. Precisamos que ele nos diga para lançar nossas redes do outro lado dos nossos barcos, pois temos tentado pescar a noite toda e, embora achemos que sabemos o que estamos fazendo, não temos pegado nada. Precisamos dele para sacudir as coisas e mudar as regras. Precisamos dele para fazer o que não podemos por nós mesmos. Com Jesus em cena, coisas acontecem. Quando ele está ausente, você não pode fazer nada para compensar isso. Pode pintar seu barco com uma cor diferente, construir uma âncora maior, uma vela maior, até mesmo ter um motor no barco. Porém, sem suas instruções específicas em cena, seu trabalho será em vão. Subtítulo: Você tem algum peixe? Se Jesus te perguntasse: Você tem algum peixe? Qual seria a sua resposta? Para muitos de nós, a resposta seria não. Temos labutado por longas horas escuras e não temos nada para mostrar. Se ao menos Jesus nos desse tarefas novas, ordens recentes, novos mandados para os tempos desafiadores os quais vivemos, uma pergunta melhor talvez seja: você tem algum peixe novo? Por que a igreja ainda parece que está cozinhando os que sobraram de 20 anos atrás? Trocando peixe de igreja a igreja, realmente não crescendo, meramente transferindo a pesca de uma rede para outra. É como se estivesse brincando o jogo da concha. Continuamos escondendo o amendoim debaixo de diferentes conchas e cada novo cara chama isso de crescimento de igreja. Acho que podemos fazer melhor que isso. A única maneira de trazer uma nova pesca é por meio de milagres. Precisamos saber quando, onde e como dispor nossas redes, e somente o Senhor Jesus pode nos dar essa informação reveladora. Esperaríamos que os que estão perto do coração de Jesus, como estava João, o amado, sejam os primeiros a reconhecê-lo quando ele aparecer na luz fraca do amanhecer. É o Senhor. Pode ser tudo o que precisamos dizer. Então, aqueles de nós que são mais parecidos com Pedro, prontos para a ação, podemos pegar nossas roupas de viagem e nos lançarmos. Após um longo tempo de espera,
desnudados para trabalhar, seremos cobertos com nova autoridade para que possamos nos lançar no mar da presença resoluta de Deus. Quando Pedro nadou para a orla avidamente, os outros discípulos vieram também em seus barquinhos. Que Deus abençoe todos os barquinhos lá fora. Precisamos de transatlânticos, porém, mais que isso, precisamos de todos os fiéis barquinhos. Pedro já estava na orla conversando com Jesus quando eles manobraram o barco devagar em direção à praia, arrastando a enorme captura de peixe com eles. De alguma forma, mesmo antes de eles chegarem lá com sua rede cheia, Jesus estava cozinhando alguns peixes sobre a brasa. Pergunto-me, onde Jesus pegou seus peixes? Ele está sempre indo antes e preparando um novo caminho à frente do tempo. Subtítulo: Lançando sua rede do outro lado. Após trabalhar a noite toda sem dormir, os discípulos estavam cansados, quando o homem na orla lhes disse para lançar a rede do outro lado do barco. Eles poderiam argumentar: isso não faz nenhum sentido. Não pegamos um único peixe a noite toda. Contudo, eles prosseguiram e fizeram o que ele sugeriu, só percebendo depois que era o Criador do universo, conhecedor de tudo, que os estava instruindo. O Senhor Jesus emprestara suas percepções reveladoras às nossas situações vazias também. Nossa parte é simplesmente obedecer com a melhor das nossas habilidades e nos mantermos em posição para obedecer um pouco mais. Talvez Ele nos peça para fazer algumas coisas radicais, mas se você seguir suas sugestões, redes cheias são garantidas. Há alguns anos, minha filha mais nova, Rachel, me persuadiu a ir a uma feira da nova era para profetizar sobre as pessoas. Tinha ouvido de cristãos fazendo tais coisas, mas na verdade nunca tinha participado, então fui. Sentei-me na barraca que os amigos de Rachel amarraram. Veio um homem e se sentou na cadeira do lado de fora da mesa. A jovem, que estava direcionando o fluxo do ministério na barraca, começou a explicar-lhe: você sabia que Deus ainda fala hoje? Ele quer nos falar acerca do nosso destino. Comecei a receber uma descarga profética tão grande para este rapaz que mal podia ficar de pé. Não podia sequer permanecer no meu lado da mesa. Quebrei o protocolo normal. Levantei, caminhei ao redor da mesa e me ajoelhei próximo ao rapaz, colocando meus braços ao redor dele, como um pai. Comecei a chorar por este jovem. Ele tinha 17 anos. Um dos alunos do ensino médio trabalhando na barraca, John, que também tinha 17 anos na época, veio ao redor da mesa também e começou a ministrar ao rapaz. Ele disse: ei, ouça, faça de conta que minha voz será a voz de Deus Pai. Deus tem algo que Ele gostaria de te dizer agora. Em primeiro lugar, você perdoaria seu próprio pai por ter te abandonado e não me representar bem? O jovem começou a chorar. Agora, nós dois estávamos chorando. Ele não conhecia Deus. Embora fosse óbvio que Deus estava o chamando, ele não sabia nada sobre igreja. Disse que gostava de Ekankar ou algo assim. Apenas continuava soluçando enquanto John e os outros rapazes na barraca estavam orando e proferindo palavras de destino sobre ele. Então, ele começou a manifestar demônios. Seus braços começaram a ficar frios e azuis, e isso fez nossos cabelos se levantar. Tinha estado em ministério de libertação por muitos anos. Apenas disse: conheço este. Inclinei-me, deixando a presença de Jesus dentro de mim confrontar os demônios. Dirigi-me aos demônios um por um, de forma quieta, sussurrando: você saia daí, seu espírito de rejeição, desejo de morte, saia em nome de Jesus. Suicídio, saia. Dirigi-me a vários outros, inclusive bruxaria e o espírito de farmácia, drogas que alteram a mente. Gloriosamente liberto e livre, este jovem estava empolgado.
Então o conduzimos à oração do pecador, e ele aceitou Jesus ali, no meio da feira da nova era. Ainda por cima, o conduzimos a uma oração para ser batizado com o Espírito Santo. Arrastado pelo espírito de fé, disse-lhe em voz alta: agora fale. E instantaneamente o Espírito Santo se manifestou através dele enquanto uma torrente de línguas se derramou de sua boca. Por que estou contando essa experiência? Porque ela mostra o que pode acontecer quando você obedece à voz de Jesus e lança sua rede em um outro lugar diferente. Quando fui à feira da nova era, estava lançando minha rede do outro lado do meu barco, como sugestão de Jesus. Um lado que ainda não tinha tentado. Os resultados? Uma pesca milagrosa. Pergunto-me, quem foi mais transformado naquele dia? Sei que fui radicalmente impactado. Nunca mais quero voltar à minha maneira normal de operar no profético. Foi realmente uma aventura no profético. Subtítulo 21 Jump Street. Há uns 2 anos, meu amigo Monday Martin e eu, junto com outros, sentimos que Deus queria que iniciássemos outra aventura, lança-rede excepcional. Começamos separando as 3 primeiras semanas de todo o mês de agosto, encorajando pessoas a jejuarem em suas zonas de conforto e se unirem a nós saindo de nossos limites autodefinidos para ir às ruas, procurando onde o Espírito nos colocaria para disseminar um pouco de amor sobrenatural. Chamamos nosso empenho de 21 Jump Street, levando Jesus às ruas, como um aceno à antiga série de televisão, pois estaríamos alcançando o perdido nas ruas, trazendo Marta e Maria junto. Veja Lucas 10, do 38 ao 42. NT 21 Jump Street, Anjos da Lei, no Brasil, foi um seriado policial americano no fim da década de 1980, onde o crime era solucionado e sempre havia uma mensagem moral implícita. Pesquisas indicam que 21 dias é o período exigido para se desenvolver um novo hábito. Queríamos permitir tempo suficiente para desenvolver novos hábitos de ouvir o Espírito Santo e obedecê-lo, onde quer que ele nos enviasse. Com o passar dos anos, pessoas de todas as idades se juntaram a nós. Estimuladas pelo Ministério de Monday, Contagious Love International e nosso Encounters Network, fomos não só para as ruas da cidade, mas para parques, escolas, cafés, shoppings, cinema, hospitais, casas de repouso para idosos e onde o Espírito nos liderava. O que fazíamos? Uma variedade de coisas, conforme o Espírito liderasse. Evangelismo profético, uma versão informal do que fazemos na Feira da Nova Era. Distribuímos comida aos pobres, evangelismo de servo, evangelismo de poder, oração pelo doente e evangelismo através das artes, e levamos bandas de adoração nas ruas. Alcançamos pessoas através de festas no quarteirão, barraca de interpretação de sonhos em áreas públicas, atos de bondade aleatórios, alcance no mercado de trabalho e mais, fazendo o que o Espírito nos dizia para fazer, motivados pelas palavras do Senhor em Lucas 14, 21. Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Encorajamos uns aos outros a espalhar as boas novas de qualquer maneira que o Espírito escolhesse, até a nível de expulsar demônios, curar o doente, ressuscitar mortos e mover-se no poder sobrenatural de Deus. Estávamos cientes de anjos indo conosco e nos ajudando a produzir os resultados. Aqui está o relato de Monday a respeito de uma estratégia de alcance fascinante. Era uma sexta-feira. Liderei uma equipe de cerca de 12 pessoas a um shopping em Cleveland, Ohio. Todos nós sentamos na praça de alimentação e aguardamos no Senhor, em pequenos grupos, conduzindo uma caça ao tesouro.
É um esforço de grupo muito comprometido, que cria uma energia verdadeira, na qual todos podem estar envolvidos. Esperamos pela pista do Espírito Santo por pessoas que encontraríamos, e até peças de roupas a procurar, mesmo antes de irmos. Minha equipe teve as pistas, fonte, tecido tingido, e eu recebi o nome, Kelly. Você não saberia. Mas nosso primeiro encontro naquele dia foi quando encontramos uma fonte. 2 crianças com camisas tingidas em pé, ali perto, e sua mãe. Senti-me conduzido a me aproximar da mãe e me apresentar. Olá, estamos fazendo uma caça ao tesouro e adivinha? Temos tecido tingido e fonte como uma pista. Mostrei à mãe nossa lista com o nome Kelly e perguntei se isso se relacionava a ela. Com um olhar empolgante, ela disse que Kelly era o seu nome. Plantamos a semente em seu coração sobre como Jesus nos deu essas pistas para ela e compartilhamos com ela que ela era seu tesouro. Foi maravilhoso. Isso que é falar sobre lançar suas redes do outro lado do barco, ou da fonte, ou do shopping. Quando nossas redes foram lançadas em novos lugares, não voltaram vazias. Que maravilha! Aventuras no Profético. Subtítulo: Faça o dobro. Jesus profetizou: Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14:12. Chamo isso de fazendo o dobro. E creio que eu e você somos parte de uma geração que foi chamada para fazer estas obras maiores. Ao ouvirmos o Espírito Santo e lançarmos nossas redes onde Ele nos diz, seremos capazes de apanhar uma pesca miraculosa. Esta geração, se levantando e saindo da caixa de limitações tradicionais, carrega 7 características distintas. Número 1. Fé associada à humildade. 2. Uma valorização por trabalho em equipe. Inclusão de gênero. 3. Responsabilidade com o cuidado relacional, para que os guerreiros feridos possam ser curados. 4. ênfase na paternidade de Deus, não somente a revelação de Jesus o Filho. 5. Habilidade para liberar o Espírito Santo com criatividade, através de profetas e videntes. 6. Poder, clareza e precisão elevadas. 7. Uma habilidade para ver o alvo de forma clara. A igreja é nosso terreno de prática, mas o mundo é nosso campo de operações. Quando estivermos lado a lado uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros a ouvir e obedecer a voz do Espírito, nos encontraremos fazendo bem mais as obras maiores do que Jesus fez enquanto estava na terra, tornando possível sua eficácia ser multiplicada enquanto mais territórios se tornam parte do seu reino. Que seu reino venha à terra como é no céu. Subtítulo: Evangelismo Profético. Um termo simples para lançar suas redes do outro lado do barco é evangelismo profético, que simplesmente significa ouvir o Espírito e agir de acordo, para dar à luz o reino no mundo ao seu redor. Evangelismo profético combina a ênfase sustentável sobre o evangelismo que foi introduzida com a reforma há mais de 600 anos, com a ênfase de mais de 100 anos sobre profecia que começou em 1904, quando ocorreu o derramamento pentecostal. Com a mudança do movimento de santidade para o movimento pentecostal, o qual se tornou em movimento carismático, a função foi colocada para o movimento apostólico atual e além. O sacerdócio de cada crente possibilita a igreja inteira ser atraída a novas esferas de aventura com Deus. O evangelismo profético tem se tornado mais forte à medida que a igreja tem amadurecido no entendimento claro da sua intimidade da noiva como um seu noivo, Jesus. Junto com a órtoga de poder do governo, a regra da noiva, do povo de Deus.
Todos devemos ser evangelistas proféticos. Quer nos encontremos em mega igrejas e eventos em massa, em estádios ou em algum beco escuro ministrando a um mendigo. Quer nos encontremos como missionários nas selvas da Colômbia ou em um Starbucks segurando uma xícara grande de café da Colômbia. O mesmo Espírito Santo continua nos falando em todo lugar que formos. Ele nos conectará a outros, nos equipará e ensinará como combinar nossos dons e fará sinais e maravilhas através de nós. As pessoas serão incapazes de negar que este é um ato de Deus. O poder, o amor e a unidade o manifestarão ao mundo perdido. Subtítulo: Uma tempestade de oração profética. A base para o evangelismo profético e abrindo caminho para seu avanço é a oração intercessória profética. Outra iniciativa do meu próprio ministério tem sido o que chamamos de Prayer Storm, tempestade de oração. Atualizamos o modelo de oração 24/7 dos moravios em Reinhard, Alemanha, há 2 séculos, estabelecendo uma comunidade de intercessores mundiais pela internet, que se compromete a orar 1 hora por semana pelo reavivamento da igreja, despertamento da juventude, Israel e a intervenção de Deus em tempos de crise. Esta casa virtual de oração está abalando o céu agora mesmo, abastecida pela resposta do Espírito Santo à urgência dos tempos em que vivemos. Com a atualização e relatórios regulares, transmissões pela internet e outros recursos, estes guerreiros de oração estão sendo pioneiros de algo que nunca foi empreendido antes, cobrindo o mundo com intercessão profética 24 horas por dia, que não está limitada a uma área geográfica. Estamos restaurando e liberando o candeeiro Maravil Global, que tem como base estas palavras do livro da Lei de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. Durante toda a intercessão, não só na Prayer Storm, mas também em qualquer outro tempo, devemos ouvir o Espírito Santo. Sem sua orientação contínua, logo nos atrapalhamos e vacilamos. Em harmonia com ele, temos a perseverança, energia e precisão para continuar orando até vermos resultados definitivos. Subtítulo: Quando Jesus entra no seu barco. Antes do relato do Evangelho acerca de Jesus ressuscitado, dizendo a Pedro e João e aos outros discípulos para lançarem suas redes no lado direito do barco, encontramos outra história sobre Jesus e seus discípulos em um barco de pesca. Esta história nos dá mais discernimentos na aventura do discipulado profético. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito,
e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Lucas 5, do 1 ao 11. As perguntas que essa história suscita em minha mente são: 1. O que acontece quando Jesus entra no seu barco? 2. Como você pode fazê-lo entrar em seu barco? Permita-me responder a segunda pergunta em primeiro lugar. Obviamente, você precisa primeiro ir para a água. Ele não vai entrar em seu barco se você estiver empacado em terra seca. A água sempre é fortemente associada com o Espírito Santo, e é onde o barco precisa estar flutuando. Em outras palavras, você tem que entrar em sua presença. Uma vez que esteja lá na água e em sua presença, você precisa saber que Jesus está, na verdade, procurando um barco para entrar. Ele olha sobre a superfície do lago, esquadrinhando os vasos que se lançaram para longe da orla. Ele vê mais de um barco, porém não entra em cada um deles. Ele procura o barco certo, o que está pronto para ele. Jesus é pessoal, como lemos a respeito dele no livro de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Jesus examina o barco, vê qual ele quer e convida a si mesmo a bordo. Quando ele olhar em sua direção, você dirá sim a ele, sabendo que como resultado sua vida talvez mude drasticamente. Você aceitará seu convite? Se ele seguir seu próprio exemplo, ele entrará somente em um dos barcos que vê. Sim, apenas um. Será este o seu? Quando Jesus entra em um barco, é porque ele tem algo a dizer. Portanto, se ele entra no barco de outro, independente de como você se sente pessoalmente, você precisa abençoar aquela pessoa, ou igreja, ou cidade, e a palavra que o Senhor Jesus trará a ela. Se, porém, ele entrar em seu barco, ouça-o. Ele talvez traga uma palavra de correção, esclarecimento ou direção. Ele pode pedir a você para fazer algo que está além das suas habilidades. Na verdade, você pode até contar com isso. Essa é uma das maneiras que você pode dizer que o Espírito Santo que está falando. Ele dirá algo assim: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Ele te dirá para fazer algo que parece um pouco excêntrico ou extremo, algo que você talvez já tenha tentado sem resultados. Mas, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Contudo, você reconhecerá a voz de autoridade de Deus e concordará. Mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. O resultado provará que o Senhor estará em seu barco. Em resposta à sua própria pesca milagrosa, você fará o que Simão Pedro fez? Ele caiu aos pés de Jesus, humilde e atônito, completamente ciente de que não fez nada para merecer este milagre fenomenal e disposto a mudar em qualquer aspecto o que o Senhor possa requerer. Quando o Senhor Jesus entra em seu barco, sua presença te leva a se prostrar. Sua resposta será humildade e mudança. Quando ele entra em seu barco, te custará seu barco, sua história e tudo mais que você possui. A pesca foi tão grande que eles precisam ter ajuda de fora. Trouxeram seus barcos lotados para a orla, somente para deixar tudo e seguir Jesus. Não seriam mais conhecidos como pescadores do lago de Genezaré. Agora o mundo inteiro seria seu local de trabalho, e seguiriam a voz do seu Senhor onde quer que ele os conduzisse. Sua pescaria milagrosa?
Eles compartilharam com outros pescadores, os abençoando em vez de guardar a bênção para si mesmos. Subtítulo: Mensageiro com uma mensagem. Com este milagre e sua resposta a ele, Simão Pedro e seus parceiros, Tiago e João, mudaram da noite para o dia. Passaram de pescadores comuns que gastavam seu tempo e energia trabalhando pesado para ganhar a vida, a mensageiros com uma mensagem do reino. Daquele tempo em diante, eles teriam algo a dizer, as suas vozes seriam ouvidas. Da mesma maneira, quando Jesus entra no seu barco e muda sua vida, ele te dará uma mensagem. Você se tornará um mensageiro. Longe de ser uma voz solitária no deserto, sua voz se unirá às vozes de outros mensageiros do Rei. Desfrutará de uma sinergia espiritual e uma convergência sobrenatural com outros mensageiros do passado e presente. Não reivindicará crédito por nada, exceto por ter dito sim à sua tarefa e ao seu Senhor. Agora ele pode te usar como nunca antes. Suas bênçãos tomarão muitas formas e você permanecerá com ele, mesmo em meio às adversidades. Você irá onde ele for e fará o que ele te dirá, vivendo uma vida natural, sobrenatural, em relacionamento com ele, andando com ele, ou de volta na água em um barco juntos. Suas conversas girarão em torno de coisas que estão em seu coração. Apaixonante, porque ele é apaixonante. Você desfrutará sua jornada na companhia do seu espírito, dotado com habilidade profética para ouvi-lo, mesmo quando não pode vê-lo. Você também embarcará em uma exploração sem fim dos diversos desafios de ajudar a trazer seu reino onde as trevas uma vez prevaleceram. Este é o propósito destes maravilhosos dons do Espírito Santo. Este é o poder do Evangelho do Reino de nosso querido Senhor Jesus Cristo. Deixe a aventura começar.